Se você está pensando em se mudar para o Uruguai, hoje vamos trazer as dúvidas sobre as suas perguntas da vida aqui no país. Estamos com dois uruguaios, um que mora em Montevidéu e outro que mora em Punta del Este, para discutir os prós e contras de morar no paísito. Meu nome é Francisco Litvai, falando diretamente para o canal da SETI, junto com Salvador Gari, nosso especialista de contas offshore, e Sebastián Cesósimo, nosso especialista de empresas offshores, para discutir vida no Uruguai em 2026. Por que o Uruguai? O que vocês acham que é assim, que atrai as pessoas nesse país? O que faz vocês ficarem aqui? Além, claro, de família, enfim, mas o que faz vocês ficarem aqui e não irem para uma outra jurisdição? De minha parte, acho que o Uruguai o que tem para oferecer, em comparação sobretudo com nossos vizinhos, é que é um país pequeno, tranquilo e também muito mais seguro. Então, você pode estar aqui com sua família, fazer seu trabalho e também, não sei, praticar esportes, estar na rua e muito mais tranquilo que no Brasil ou Argentina. Agora continuamos também em Latinoamérica, não? Em comparação estamos bem melhor, mas também não é, acho que, uma segurança 100%, não? Tem que estar bem alerta também, mas não é como o Brasil. O Uruguai o que tem é isso, a tranquilidade, que é um país pequeno, que somos poucas pessoas, só 3,5 milhões de pessoas. Então acho que isso é o mais atrativo. Não tem tráfego de carros, as pessoas são tranquilas, humildes e é isso. Acho que isso é o melhor que tem o Uruguai. Que tipo de pessoas vocês acham que se encaixa bem com o Uruguai, que viveria bem aqui, e o tipo de pessoa que não acabaria se adaptando muito bem, pela experiência de vocês? Isso, eu acredito que seria essa pessoa mais tranquila, que gosta de desfrutar das pequenas e simples coisas, e para quem não, obviamente, quem gosta de ter uma vida movimentada, com eventos, concertos internacionais, festas com DJs todos os dias ou semanas. Aqui simplesmente temos isso 1-2 vezes ao ano. Então, isso por causa de que estamos bem perto de São Paulo, da Argentina. Então, quando os DJs, quando os cantautores, artistas têm que decidir para onde ir, obviamente escolhem Buenos Aires, São Paulo, Santiago do Chile. Então, aí os uruguaios temos que ir para lá. Mas é isso. Sim, acho que outro tipo de pessoas que poderiam ser, que o Uruguai poderia ser uma opção interessante, seria, por exemplo, aposentados. Aposentados que já têm um patrimônio, já querem viver uma vida um pouco mais tranquila e demais, justamente sem tráfico, com bons serviços de saúde privada e demais. Aqui o Uruguai acho que poderia ser uma ótima opção para eles. Também para jovens que, como falou Seba, que gostam das coisas simples da vida. Por exemplo, jovens que estão começando a criar sua família e demais, é um ótimo lugar para morar. Vamos falar de criar família então, né? Você é pai. Como que você vê aqui tanto a questão de educação quanto a questão de saúde? A educação, temos uma educação pública de bom nível, mas continua sendo um nível que para estrangeiros e pessoas que estão olhando para fora, não é o normal que cheguem aqui ao Uruguai para ingressar na educação pública. Mas temos muitas instituições privadas que justamente têm um nível bem excelente internacional, que são bilíngues e demais, e que são boas opções para todo mundo, sim, mas são privadas. Na parte da saúde também temos um nível público barato e bem bom, mas sempre a parte privada é uma indústria bem desenvolvida e temos um nível bem alto, mas é privado e tem um custo alto também, como praticamente tudo no Uruguai. Também comentar, em Punta del Este, nos últimos anos, tivemos lá também um desenvolvimento muito alto, muitas pessoas indo morar lá por distintas causas. Então, nos últimos anos, sim temos opções de educação privada, muitas novas escolas, ainda universidade
são muito poucas, por enquanto é necessário ir para Montevideo, e a saúde também, instituições privadas abrindo também em Punta. Vamos aproveitar então fazer essa comparação, né? Punta del Este, região metropolitana ali com Maldonado, e aqui Montevideo, incluindo a sua região metropolitana também, são de longe os dois principais destinos de todos os imigrantes que vêm para cá. É raro que alguém vai se mudar para, sei lá, o interior do Uruguai. Como que vocês comparariam em termos de estilo de vida para viver mesmo, assim? Onde que tem mais trabalho, onde que é mais seguro, onde que é mais tranquilo? O que vocês considerariam a comparação delas? Não, naturalmente, onde você tem mais trabalho, obviamente na capital, que é Montevideo. Aí onde a metade da população do Uruguai está. Então, todas as principais empresas, empregos, tanto privados como públicos, estão em Montevideo. Punta del Este e Maldonado, obviamente, é uma cidade que se começou a desenvolver muito a partir da pandemia. Começou a partir daí a atrair a muitas pessoas, atrair a muitas empresas. Inclusive agora foi inaugurada uma nova zona franca lá no porto de Punta del Este. Isso vai trazer também empresas e novos empregos lá em Punta. Então, Maldonado, cidade obviamente muito mais tranquila, menos pessoas desenvolvendo o emprego, e Montevideo mais movimentado, com mais emprego, e por ser a capital. Punta del Este o que tem é que é uma cidade que normalmente na história sempre foi uma cidade de verão, mas hoje, como falou o Seba, depois da pandemia muita gente está indo para lá, para morar lá, então está crescendo muito. Também algo que acho importante falar também, que são cidades que estão a 2 horas de distância. Não é tão difícil, né? Não, Você não. ir de uma para outra. Inclusive tem muita gente que vem todas as semanas para Montevideo, que vai todas as semanas para Punta 2 ou 3 vezes por semana, e sem problemas. Sim. Acredito que pode ser ao mesmo tempo para algumas pessoas dentro de São Paulo. Não sei, Francisco, você concorda? De um lado de São Paulo até o outro, é bem possível que leve 2 horas. A questão do custo de vida, acho que é algo que o pessoal puxa muito também do Uruguai, né? É caro assim mesmo? E por que a gente tem essa situação de preço? Acho que o Uruguai, sim, em comparação com nossos vizinhos, sim, é um país caro. Aí também acredito que uma razão de por que é caro é porque é um mercado bem pequeno, tá? Porque aqui no Uruguai, como falou Seba, somos 3 milhões de pessoas, então é um mercado interno bem pequeno, então tudo é caro, tá? A farmácia, as lojas, supermercado e demais. Tudo é caro em comparação com nossos vizinhos, sim, sem dúvidas. Os carros, gasolina, tudo é muito mais caro. Mas também, como país, temos nossas vantagens, a segurança, a educação, a saúde e demais, que também ficam dentro do pacote. Uhum. Concordo, sim, o Uruguai é um país caro, por demais, comparado com os vizinhos, em todos os rubros. Claro, isso tem como contrapartida a tranquilidade, as poucas pessoas, que você pode encontrar um país, em geral, seguro, então isso também tem um custo. Claro. A nível cultural, assim, o que vocês diriam que são as principais diferenças e semelhanças do uruguaio para o brasileiro? Diferenças, eu acho que o brasileiro é muito mais aberto, expressivo, e o uruguaio é o contrário, muito mais fechado, não gosta de se mostrar muito, fala pouco. Isso é a principal diferença. O brasileiro gosta de sempre estar animado, com grupos grandes. O Uruguai é o contrário. E semelhanças, as semelhanças de todas as pessoas aqui na região, acho que culinariamente, o churrasco, tudo isso bem comum. A praia, eu gosto pela praia, tudo isso é sim algo em comum. Sim, acho outra semelhança poderia ser o prazer de ficar com a família também. São pessoas, acho que não é com brasileiro simplesmente, mas com o latino, que o uruguaio gosta muito de ficar o tempo com a família. Sim, isso é uma semelhança, sem dúvidas. A gente caminhou aqui e chegou literalmente num pasto aqui do lado, o fim da Zona América isso aqui, né? Ou não? Isso aqui já não é mais Zona América. Aí você paga impostos, do outro lado. Uma coisa que a gente tem visto muito no Brasil recentemente é o aumento da polarização política, né, entre esquerda e direita, né, as eleições e o discurso ficando cada vez mais radical. Como que vocês enquadram assim a sociedade uruguaia nesse sentido? É uma sociedade mais conservadora, é uma sociedade mais liberal, é uma sociedade que está com esses ânimos assim fortes, ou ainda como, digamos, seria no Brasil antigamente, que
discurso político não é tão inflamado? De minha opinião, acho que o Uruguai não escapa à realidade do mundo inteiro, que está ficando cada vez mais polarizado, mas está sendo feito na versão uruguaia. Isso é que de uma forma muito mais devagar, muito mais tranquila. As diferenças da esquerda, direita, ainda tendo muitas aqui no Uruguai, são muito menos que as diferenças que eu olho, ao menos eu olho no Brasil ou na Argentina, que, por exemplo, os políticos de partidos contrários não podem nem falar entre eles. E aqui no Uruguai acho isso não. Até hoje, por exemplo, não existe tal diferença. Tendo muitas diferenças políticas, mas socialmente e sim, de forma educada eles continuam se falando. Sim, concordo. O uruguaio é muito mais conservador na seu espírito é conservador, então não se vê tanto essa polarização de um extremo a outro, além de, como falou Salva, se começou a enxergar esse como dois partidos políticos mais marcados. E sim, o Uruguai democraticamente sempre foi um país muito reconhecido e o Congresso funciona muito bem e isso vai ser sempre valorado a nível internacional e os políticos sabem disso também. A nível de oportunidades, assim, o que vocês veem em termos de, primeiro, né, um ambiente fiscal é um ambiente interessante para quem quer empreender? De forma geral, o que tem oportunidade para fazer aqui, sabe? Para talvez a pessoa que quer vir tanto trabalhar quanto para abrir um negócio, onde vocês veem que vale a pena considerar essa mudança para o Uruguai? Acho que uma coisa que pode fazer sentido aqui para uma pessoa de fora olhar o Uruguai seria que é como um país que tem uma segurança jurídica bem alta, tem uma certa estabilidade política, econômica e demais, em comparação com nossos vizinhos, muito mais alta. Então, incluso certas empresas, o que eles fazem um pequeno teste no Uruguai. Por exemplo, chegam no Uruguai e fazem do Uruguai sua base de operações para trabalhar na região. Então, aqui no Uruguai temos empresas de estilo Mercado Livre, temos e outras bem grandes que justamente que utilizam o Uruguai como base de operações para depois trabalhar em Brasil, Argentina e na região. Então, como um hub de negócios funciona perfeito, mas na realidade é que o mercado uruguaio, como falamos, é um mercado bem pequeno. Então, essa é a fraqueza que temos aqui no nosso país. O foco é mercado estrangeiro, né? Trazer uma empresa para utilizar da jurisdição uruguaia, mas para vender, faturar, trabalhar para fora. Né? Exato, pois também lembre que estamos em uma distância de 2 horas e meia, mais ou menos, em um avião para São Paulo, 1 hora de ferry até Buenos Aires, se você vai por Colônia. Então, estamos no mesmo fuso horário que 2 gigantes de Latinoamérica, então funciona bem bom para esse tipo de operações. E a nível de profissional trabalho, assim, quais são os principais setores que têm demanda de contratação? É realmente a indústria, digamos, legal, financeira, alguma outra indústria relativa a serviço, assim, que a pessoa que quer vir aqui, que não seja necessariamente empresária, mas para trabalhar mesmo, ela poderia ter um bom trabalho? Sim, tudo o que tem que ver com serviço, como temos falado, serviço tanto para fora, principalmente, tem demanda. O serviço financeiro aqui no Uruguai é muito grande, muito valorado, por causa de que o mercado financeiro foi criado por causa dos argentinos, dos brasileiros. Então é um setor que sempre está bem procurado. O setor também da construção é um setor que se tem desenvolvido muito nos últimos anos por causa de distintos benefícios para a construção. É uma dos setores que estão crescendo mais. E acho também as fazendas, né? Muito investidor de fora que está olhando as terras aqui no Uruguai por causa disso, porque comprar uma fazenda já por natureza é um negócio de muito dinheiro e o que o Uruguai tem é justamente isso, essa estabilidade legal, política e fiscal, então que brinda justamente as bases para fazer esse tipo de negócios aqui. Se vocês tivessem que dizer qual que é a coisa que vocês mais gostam no Uruguai, que vocês menos gostam? O que mais gosto, com certeza, é a tranquilidade. Isso se vê tanto nas pessoas como no trânsito, como os relacionamentos que você tem na rua, com seus amigos, familiares. O que menos gosto, obviamente, custo de vida é um ponto negativo. E a distância com os principais países. Lembre que estamos a 13 horas
da Europa, 10 horas dos Estados Unidos. Comumente precisamos escala no Brasil, no Chile, na Argentina, para fazer algum outro tipo de destino, como México ou algum outro tipo de jurisdição ou país. Ou seja, para quem viaja muito internacionalmente, vai ser um destino que vai ter essa dificuldade um pouco maior. Acredito que o Uruguai, Montevideo é a capital mais ao sul do mundo. É um dado para chequear. De minha parte, acho que um pouco alinhado aí com o que falou Seba, que o que eu mais gosto aqui de nosso país é a tranquilidade, ficar com a família, os amigos. Você tem, em comparação com Brasil, Argentina, temos uma vida muito tranquila, não tem tráfico, tem seu dia a dia é muito mais tranquilo que fora. Agora, a parte ruim é o preço a pagar, que essa é a parte sim, que é um pouco mais difícil, porque tudo é caro, mas é a parte da realidade do nosso país. Diria que, assim, eu nunca cheguei a morar aqui, né? Eu visitei algumas vezes, mas vocês já mencionaram várias coisas que eu também gosto, que eu não gosto. Eu gosto muito de vocês também terem cultura de mate, cultura de churrasco, segurança, que você poder caminhar, assim, pela cidade, tranquilo, pela Rambla, isso é muito bom, né? Que as duas principais cidades estão na costa, acho que é uma grande diferença em relação ao Paraguai, né? Mesmo se você não entra no mar, você ter a vista do mar, você poder caminhar na praia, acho que é algo que agrega muito na qualidade de vida mesmo. Uma coisa que eu tanto gosto quanto desgosto daqui é o clima, porque eu gosto que faz bastante sol, assim, sabe, o clima é legal, que você tem 4 estações, tipo, agora a gente tá, vocês podem ver, outono, a gente caminhou, tinham árvores que estavam, né, vermelhas, sabe, você tem 4 estações marcadas, algo que em muitos lugares do Brasil você não tem, mas você tem um vento que não para o tempo inteiro e que você tem que se agasalhar aqui, porque senão o vento te atravessa, né? Então eu colocaria isso como algo que para mim e em Punta ainda mais. Em Punta eu tava tendo que colocar o tripé baixinho, porque senão ele tava caindo na hora de fazer as gravações. Para quem não conhece ainda o Uruguai, quanto tempo vocês recomendariam para uma primeira visita e em que época do ano vocês recomendariam visitar? Acho que depende um pouco, não? Porque se você é jovem e quer ir para ter muita festa, muita atividade, DJs e demais, eu recomendaria sem dúvidas ir para Punta del Este na Rebelião. Agora, se você gosta da vida mais cultural, mais tranquila, sim, não recomendaria janeiro, porque tem melhores praias em outros lugares do mundo, mas ainda estando bem boas as praias do Uruguai. Mas eu recomendaria, sim, possivelmente em março ou algo assim, que fica um pouco mais bem lindo o clima, mas não tanto quente. E recomendaria ir para Colônia, Montevideo, Punta também, e olhar um pouco da história do Uruguai, que está bem influenciada por Portugal, Espanha e a cultura europeia. Maravilha! Então, se você ficou interessado em se mudar para o Uruguai, nós vamos deixar aqui embaixo também na descrição os nossos artigos sobre a vida no país, sobre como funciona o sistema fiscal e também, né, o contato para você falar com a gente se você quiser obter a sua residência, depois abrir conta bancária ou empresa aqui no Uruguai junto com os nossos parceiros. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça também, deixe seu like, comente que dúvidas você tem sobre a vida no Uruguai para gravarmos um próximo vídeo na minha próxima visita aqui a Montevidéu. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo como esse. Meu nome é Francisco Litva, novamente falando para o canal da Seti. Amigos, estou com a mão errada, mas muito obrigado. E prazer. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.